Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Meu nome é Luiz Carlos, eu faço parte da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Janópolis, filial Emaús, pastor José Ailton, o pastor da igreja, e o pastor Valdenir, o, o pastor geral da denominação. Cultos são terças e quintas às 7, domingo às 18 horas, escola bíblica dominical às 16h30, tá? E sábado, 8 horas, consagração, tá bom? Na rua Frederico Santoni, número 14, no bairro do Engenho da Rainha. Bem, hoje vou falar uma mensagem rápida. Ontem foi 7 de setembro, e infelizmente muitas igrejas, pastores, fizeram campanhas nisso, infelizmente fizeram. Darei minha opinião a respeito. Desculpa o fundo, assim, escuro, assim, tá muita iluminação, é algo que eu quero fazer. Só a mensagem, eu acho que importa, a minha imagem, isso não é importante muito nesse vídeo, e sim o que eu vou falar. Mas antes, vou ler um texto, Êxodo, capítulo de número 3, do versículo 1 ao 5. Texto muito conhecido. Pessoas que são neopentecostais, pentecostais, gostam desse texto. E eu vou usar ele como algo que eu quero falar. Êxodo capítulo 3, de 1 a 5 diz que apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Essa mensagem tem que dividir ela para públicos diferentes. O público geral é público cristão, evangélico, lideranças evangélicas. Não quero mimimi e discurso falando assim: não toque nos ungidos do Senhor, ou mimimi falando assim: não julgueis para que não sejam julgados. Bem, quando diz não toquei nos ungidos do Senhor, é não agredir, tá? Bom, não ferir, não estou aqui ferindo ninguém, não estou batendo em ninguém. Até mesmo Jesus pegou o chicote e desceu chicotada no lombo dos outros que estavam vendendo coisas, fazendo a igreja de comércio. Então, muitos sacerdotes, pessoas que estão lá, a chibata desceu. Mas uma coisa é tentar ferir alguém que é liderança. Não estou agredindo ninguém. Mas Paulo também orienta, fala: não julgueis. Bem, lá em carta de Paulo Coríntios, capítulo 6, já me diz o contrário. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, que diz o seguinte. Vamos lá, carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Vamos lá. Que diz... Desculpa a demora, eu tô aqui
lendo aqui a Bíblia, procurando, porque eu não posso dar mole e não ter. Ah, perdão, não é 6 não, é 5, capítulo 5. Ia ficar uma eternidade procurando texto no capítulo 6, 1 Coríntios, não é 6, capítulo 5. Que diz o seguinte, a partir do 11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda com mais. Versículo 12 diz assim, no capítulo 5: Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Uma pergunta. Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de dentre vós o malfeitor. Bem, nós julgar é de condenar alguém ao inferno. Isso nós não devemos fazer. Mas julgar no sentido de questionar as atitudes, até mesmo para que essa pessoa se arrependa. A gente deve examinar, observar tudo e reter o que é bom. E se algo está errado, a gente deve, como igreja, alertar. Ainda mais para aquela pessoa não afundar no abismo e para o inferno. Até a correção faz parte. Então, para não ter mimimi. Perdi um tempo aqui procurando, mas vamos lá, voltando aqui para o assunto. Então, não estou aqui julgando ninguém, condenando ninguém ao inferno, e sim como alertando, mostrando a verdade. Mas eu tenho que separar essa mensagem para públicos diferentes. Você que não é cristão, não é uma exortação, não é um julgamento, não é um puxão de orelha para você. É para quem é de dentro da igreja. Essa mensagem, propriamente, é um puxão de orelha para quem está dentro da igreja. Mas eu não posso perder essa oportunidade de falar algo para você que não é cristão. Você que não conhece a palavra, você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, ouvindo, tendo contato com o Evangelho. Moisés aqui, se você não conhece a história de Moisés, depois você vai lendo com mais calma, mas Moisés era um hebreu que a mãe dele, Joquebede, colocou ele num cesto, botou ele num rio, porque o faraó, o líder político, condenou todos os meninos à morte. E a mãe dele, para proteger, para que seu filho não morresse, colocou num cesto, botou no rio Nilo. E ele foi, e Miriam, sua irmã, foi acompanhando o trajeto desse cesto no rio, até que a filha de Faraó achou essa criança e cuidou por essa criança. Moisés cresceu e foi amamentada pela própria mãe. Depois você vai vendo com essa história mais calma. No decorrer da história de Moisés, vendo uma briga de um egípcio batendo num hebreu, ele teve dó do hebreu por ele ser também hebreu e matou o egípcio. Por conta disso, ele escondeu o corpo daquele egípcio. Depois de uma briga entre dois hebreus, ele, por sua vez, também fazia separar, apaziguar. E alguém deles viu que ele tinha feito com egípcio. E ele, vai fazer com a gente a mesma coisa que você fez com aquele egípcio? E ele, com medo de ser preso, acontecer alguma coisa, fugiu para Midian. Lá ele casou, lá ele arranjou uma profissão de pastor, apacentou ovelhas. E no decorrer da vida dele, ele lá, apacentando, ele viu uma sarça pegando fogo no Monte Horebe. E isso chamou a atenção, porque uma sarça, uma planta no deserto, pegar fogo, isso não existe. Pegar fogo e queimar, e sumir, virar cinza é uma coisa, mas ela queimava, pegava fogo e não consumia, continuava inteira. Milagre de Deus. E ali, o anjo do Senhor, ali naquela sarça, ele ouviu a voz de Deus, e ali ele teve um encontro que mudou a vida dele. E essa é a mensagem que eu quero falar para você, que não sei qual é a sua trajetória de vida, não sei quem você foi até agora, quem você tem sido até agora, mas eu quero dizer que é algo novo para você. Moisés, até aquele encontro com Deus, foi uma coisa, mas depois ali a vida dele foi completamente diferente. Ele recebeu um propósito, ele recebeu uma missão do que ele deveria fazer. Quando nós temos um encontro com Cristo, é um divisor de águas na nossa vida. Não sei como está sendo a sua trajetória de vida,
até agora. Mas eu quero dizer para você que se você chegou até aqui, não importa quem você foi antes, quer dizer que Jesus tem algo novo para você. Esse é evangelho, boas novas. Deus tem uma vida nova, tem um reino de Deus para te apresentar. E se você, essa mensagem está tocando em você, seu coração está ardendo, você quer Cristo, você quer ter uma mudança de vida, você quer ser transformado, quer dizer, você, não importa onde você esteja, é só você entregar sua vida a Jesus, falar, eu quero esse Jesus, eu quero uma mudança de vida. E se você quiser, pode procurar na meu telefone de zap. Tem um endereço da igreja que eu dei no início, procure essa igreja, ou você pode procurar uma igreja cristã mais próximo da sua casa, mas se você quiser uma ajuda, tem um lugar para congregar, alguma orientação, meu telefone é 967130601, é zap, você pode comentar ou deixar na descrição também, tá? Aí no vídeo do YouTube. Então, a gente manter o contato e ter um relacionamento com Deus, então, mais intenso, não ficar apenas nesse momento, também tem que dar continuidade a isso. Mas esse vídeo também para propor salvação também para você que ainda não conhece Jesus. Mas a família cristã tem problemas. Esse é o foco, é para quem é cristão. Se for vontade de Deus, vai ter um alcance grande, pessoas vão vir. Se você está ouvindo esse vídeo, divulgue esse vídeo para outras pessoas, porque esse vídeo tem como propósito um alerta para a igreja cristã. Bem, tem gente que pega esse versículo fala tirar a sandália dos vossos pés e interpreta que a sandália é o mundo. Pode se aplicar assim. E você tem que tirar a sandália do pé. Só que o problema é que o texto não diz que Moisés abandonou a sandália de vez e ficou descalço pro resto da vida. Não. Ele tirou a sandália para chegar próximo da sarça. Mas isso não quer dizer que ele abandonou a sandália. Então a sandália aqui não necessariamente é pecado, porque quando é pecado é para abandonar de fato. Quando há um encontro com Deus, a nossa vida tem que ser mudada. Aquilo que é errado, aquele que furtava não furta mais, aquele que bebia não bebe mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que se prostituía não se prostitui mais, aquele que idolatrava não idolatra mais, aquele que fazia feitiçaria não faz mais. Há uma mudança de vida. Aquele que vivia na pornografia não vive mais, aquele que vivia em práticas erradas, de crimes, há uma mudança de vida, há uma transformação. E a sandália ali não necessariamente é o pecado, porque Moisés voltou a usar. Mas eu quero, ali, nesse sentido, a sandália é algo que profano, porque existe o que é santo e profano. Não necessariamente o profano é algo que seja errado. Nem sempre aquilo que é o do mundo em si, aquilo que não é santo, que não é da igreja, é algo errado. Mas não faz parte da igreja. Não tem como misturar a igreja santa, pura. Quando o tabernáculo, todo o Antigo Testamento, tem que ter um entendimento que aquilo era um lugar santo, puro. Havia uma separação. As pessoas podiam ter fazer coisas que eram profanas, coisas que não eram santas assim, propriamente dito. São, por exemplo, vamos lá, música secular. Um exemplo, não é pecado, porém dentro da igreja é algo impuro, porque você está profanando a igreja, profanando o altar, o templo. Não tem como trazer fogo estranho para dentro da igreja. Você quer ouvir música secular, você quer ver novela, isso não é errar. Filme, isso não é errar, desde que isso daí seja algo edificante, que não é algo que faz apologia ao ocultismo, algo que faz apologia à prostituição. Mas se for algo que é algo edificante, algo que fale de Deus, um filme, algo que seja bíblico, mas você não pode trazer o mundo, esses costumes para dentro da igreja. Não dá para misturar a igreja, o altar, porque muitas igrejas neopentecostal e pentecostal falam do templo como algo altar de Deus.
E exatamente essas igrejas, esse povo estão profanando o altar. 7 de setembro não é motivo de orgulho, é motivo de vergonha para o povo de Deus. Para você cristão, para você que é evangélico, não é motivo nenhum de alegria. Estamos orando, pedindo para que, crendo que vai acontecer algo grande. Não é um avivamento que todo mundo pede, não é um fenômeno espiritual que vai acontecer e vai transformar a nação. Avivamento é o retorno para a palavra. Avivamento é o retorno para as escrituras. O povo de Deus está corrompido, a igreja está afastada, a igreja está apostatando do evangelho, a igreja está sendo tudo menos igreja. Pastores estão poluindo, transformando um altar em comércio. Pastores estão transformando um altar em política, trazendo político para cima do altar. Músicas seculares tocando dentro da igreja. Não, né? Bota aí. Acontece muita gente tocando Black Eyed Peas dentro da igreja. Guns N' Roses, solos de guitarra dentro da igreja. Quer ouvir Guns N' Roses? Escuta em casa. Quer ouvir Black Eyed Peas? Escuta em casa. Quer cantar a música do Shrek? Aquela música que cantou na, 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 aleluia. É a música secular do Bon Jovi. E transformaram ele em música do Shrek e cantou na igreja, aleluia. E não é gospel. Música que foi feita por um budista, não sei qual cantor original, depois regravaram por Bon Jovi. É música secular com muitas, e cantam na igreja com música gospel. Botam político no altar. Já vi de políticos de esquerda e de direita, não é só de direita, de esquerda também. Pastores, mesmos pastores que colocam o presidente mito lá no altar, foram mesmo que botaram outros de esquerda também no altar. Fizeram eventos, caravanas, marcha para Jesus, fizeram eventos políticos por aí, junto com aqueles políticos de esquerda. E agora botaram mito, símbolo do conservadorismo no altar. Eu nasci, cresci na igreja, a igreja que eu vim, a Igreja Nova Vida, Igreja Cristã Nova Vida, lá no Gil Novo. Pastor Roberto Viana. A igreja é uma benção, vim de lá, hoje eu sou na Assembleia. Eu nunca vi o pastor de lá, ou qualquer outro, chamar um político, botar ele em cima do altar. Nunca vi o pastor fazer campanha política para nenhum candidato. E tinha uma candidata lá, que era membro da igreja, e ele nunca fez campanha para ela. Nunca. O máximo que ele fez foi depois do culto, quando acabasse o culto, a pessoa chegou e pediu oração, ele foi lá, orou pela vida particular dela. Mas ele nunca fez campanha. Nunca vi isso. Hoje a gente bota o político em cima do altar. O pastor aproveita o culto para fazer campanha política, incentivando o pessoal aí para fazer manifestação. Bota o político A, B, C, D na igreja lá para fazer campanha. Fazendo época de eleição o político para trazer benefício, eventos comunitários, não sei o que, para trazer. Hoje a igreja se junta, aí você tem lideranças neopentecostais das mais variadas igrejas, que eu não vou aqui perder tempo citando o nome deles, porque eu não quero dar ibope para herege, para pessoas que estão afastadas do evangelho, e eu não quero também que você fique sabendo quem é herege que está afastado do evangelho. Mas muitas dessas igrejas neopentecostais, dessas lideranças, líderes apostataram da fé, não estão no evangelho. Mas por que muitos desses líderes mercantilistas aí, de dinheiro de exploração da fé, programas aí, querem se juntar com o político? Sabia que a igreja é isenta de fiscalização na questão do dízimos e oferta? Foi aprovado a lei que a igreja não existe fiscalização, a igreja não existe imposto, a igreja não precisa ser taxada, a igreja não precisa ser fiscalizada de quanto entra. Ou seja, se não há fiscalização, que a quantidade de lavagem de dinheiro que pode acontecer na igreja, porque você doa um dinheiro, você não tem como fiscalizar quem foi que doou, porque é particular. Lógico que eu entendo que pode haver um sigilo, alguma coisa com relação a quem está doando.
Mas, gente, sem fiscalização, sem nada, muito dinheiro que entra, muita riqueza, você vê muitos líderes aí, bens enormes de riquezas, e você não vê isso, a igreja, os apóstolos, Jesus falando desse convívio de riqueza dos apóstolos. Jesus fala que a gente aqui não ia ter onde reclinar a cabeça, que não tinha onde reclinar a cabeça. Aí o foco da igreja é pregar o evangelho, é invadir o inferno, saquear o inferno, povoar o céu, pregar o evangelho, salvar vidas. Mas a igreja está querendo ter jatinho, a igreja quer luxo, quer riquezas, igrejas de ouro, igreja com megas templos, igrejas gigantes, igreja... Não, o foco é pregar o evangelho. Esse é o evangelho, não é riqueza. Não. Quer riqueza? Trabalhe com o seu dinheiro. Mas igrejas enriquecendo à custa de dinheiro, dízimo e oferta. E igrejas estão aí se corrompendo com políticos. Igrejas sujando o altar, envolvendo com assassinatos, com roubo, prostituição. Tudo de errado dentro da igreja. A igreja está se corrompendo. E a igreja está lá fazendo campanha política com seus políticos de estimação. Você quer ter ideologia, você quer ser de direita, esquerda, é problema seu. É um direito seu. Mas, por favor, pastor, não corrompa o altar da sua igreja para fazer levantar bandeirinha para um não. Você quer ser de direita, esquerda, é um problema seu. Mas igreja não é palanque político. Você pode ensinar o que é correto dentro da Bíblia, mas não levantar bandeira para político A, B ou C, não. Prega o evangelho, salvação, é reino de Deus. Nós não somos desse mundo. Para de querer pregar que a gente tem que corromper, evangelizar a questão da nação, se juntar com política através de Bolsonaro, que o mundo vai converter, vai ter um grande avivamento, não sei o quê. Daniel foi um dos lideranças na Babilônia e nunca fez uma lei a favor do povo hebreu. Ele orou por Nabucodonosor, mesmo a idolatria que paganismo que acontecia. Ele fazia parte dele, governava lá, não se misturava. Essa é a função do cristão na sociedade. Ela trabalha. Enquanto a lei não é contra a nossa fé, nós respeitamos e oramos pelas autoridades, seja ele de esquerda ou de direita. Porque Deus é o que é o dono de tudo. Se ele não está satisfeito com alguma coisa, ele fulmina, ele tira do poder, ele abate soberbos, ele tem o controle de tudo. Nossa função é orar. Estamos aí fazendo campanhas de pautas contra a liberdade de expressão, fazendo campanhas contra o Supremo, fazendo campanhas sobre o voto impresso, fazendo várias campanhas que pautas podem até ser bacana. Mas temos que entender que a igreja, nossa função é pregar o evangelho. Liderança cristã, pare de sujar a igreja, macular a igreja com o mundo. Evangelho, salvação, isso que tem que ser o nosso foco. Deixa de lado as sandálias, deixa de lado as sandálias do Egito para sua vida privada. Na igreja é evangelho, é pregação do reino. É isso que tem que ser o foco da nossa vida. Não é transformar o altar em palanque político. Brigas, irmãos não se dão mais com o irmão porque o irmão é de direita e de esquerda e as picuinhas estão acontecendo. E quem ganha aí é o mal, está triunfando. Porque a igreja está se dividindo em palanques políticos. Toma vergonha na cara, liderança. Prega o evangelho. Para de levantar ídolos. Para de querer benefício para não ser perseguido. Porque na maioria da liderança apoia um político para ter benefícios ou financeiros, para ter status de ser a igreja que está junto com o presidente, conseguir alguns favores, para não ter perseguição religiosa, aí fica junto ali criando leis para se favorecer. O foco é Cristo, pregar o evangelho, não é se juntar com a política, não. Lutero, que foi um dos líderes da reforma, foi um que foi criado a reforma protestante. Igreja é igreja, Estado é Estado. Não tem isso não, para de querer misturar as coisas. Lutero combateu indulgências, venda da fé, de lugar no céu, utensílios sagrados, e a igreja hoje tem se corrompido com sal grosso, com varinha mágica,
com vassoura, com lenço, com óleo ungido, tem se corrompido com tudo que o tipo ungido a igreja está vendendo, está dando como a aguinha milagrosa, tudo milagroso, tijolinho, tudo isso. Meu amado, evangelho da graça, o nome de Jesus que é suficiente. Pare com esse evangelho, se arrependa, povo meu. Volte para o evangelho, volte para Cristo. Largue essas feitiçaria, essas idolatria, criticamos a fitinha do Senhor do Bonfim, mas usamos a fitinha ungida. Criticamos tudo que é lá do passado, toda a idolatria, aquelas imagens todas. Mas temos os nossos ídolos, é o tijolinho para casa própria, é a pá, é o cajado, é um martelinho da justiça, tudo ungido, tudo enche a casa, uma mezuzá, é tudo que objeto sagrado. Criticamos a idolatria do catolicismo, criticamos a idolatria dos cultos afros, mas temos os nossos ídolos políticos, fazemos eles de ídolo, fazemos objetos de ídolo, e vamos fazer uma manifestação. Arroz está caro, açúcar está caro, está tudo ficando caro, mas a gente está defendendo essas pautas. Os transportes públicos estão lotados, pessoas aí estão sem receber salários, estão tendo reforma da Previdência, foi aprovada, reforma trabalhistas, está tendo a reforma administrativa, mas não tem reforma política. Vai ver os salários que muitos políticos ganham, vão ver os salários, benefícios que todos eles ganham, mas nenhum faz uma pauta contra a reforma política. Eu não vi o dito, a liderança que todo mundo elogia como mito, o Messias, falar alguma coisa de uma reforma política, ele colocar essa pauta. Não tem. Nunca vai ser feita uma reforma política, porque eles nunca vão aprovar essa reforma contra eles mesmos. E todo mundo, vamos lá, reforma, Reforma protestante, essa teve. Vamos comemorar dia 31 de outubro, a reforma protestante. Algo que a igreja precisa se reformar, continuar se reformando. A igreja precisa voltar para o evangelho, voltar para a Bíblia. Não ir parar com essas idolatrias, com esses paganismos. Voltar para o evangelho. É triste que estamos celebrando, comemorando 7 de setembro. Aí vem na nuvenzinha, a bandeira, parece bandeira do Brasil, algo espiritual vai acontecer. Não. Avivamento é um retorno para as escrituras. Enquanto a igreja não se voltar para o evangelho, enquanto a igreja não se arrepender e se voltar para a palavra, não há avivamento sem um retorno para a Bíblia, retorno para a lei, para a palavra. Isso que é avivamento, é quando a igreja, quando o povo de Deus se arrepende e volta para as escrituras. Se a igreja está corrompida, está apostatada, achar que vai ter um avivamento na nação, não, o avivamento é quando a nação há uma mudança, um arrependimento e o povo se volta para a palavra. Não é um presidente, não é um político que vai fazer um grande avivamento, é o Espírito Santo que faz o grande avivamento. É quando a igreja se arrepende, se humilha, se prostra. Não é a igreja que está lá na manifestação, gritando, isso não vai fazer avivamento, isso não vai acontecer nada. Pare de ter essa esperança que vai acontecer algo grande nessa nação, não vai. Quer que algo aconteça grande, volte para o evangelho. Se arrependa dos seus pecados. Volte para a Bíblia. Volte para Cristo. Se arrependa. Saia da Babilônia, povo meu. Pare de se prostituir com a Babilônia, com o mundo. E volte para o Evangelho. Quer mudança nesse país? Quer que algo aconteça? Transformações? Igreja, somos cristãos, nós precisamos nos arrependermos, orarmos, confessar os nossos pecados, voltarmos para o evangelho, aceitarmos que nós corrompemos a palavra de Deus, que temos se afastado e pregando o evangelho, qualquer outro evangelho, mas não é o evangelho da graça. Que você possa se conscientizar disso. Desculpa estar sendo duro, mas é preciso. Espero que você tenha escutado esse vídeo até agora e passe esse vídeo para outras pessoas. Que Deus abençoe sua vida. Se arrependa, enquanto há tempo, porque Cristo vai voltar e vai vir com juízo.
ele está vendo o que está acontecendo. Ele vai levar para o céu uma igreja sem mácula e sem ruga. Uma igreja pura e santa e sem defeito. Que Deus abençoe a sua vida. Nunca esqueça que nós somos abençoados e ponto final. Que Deus te abençoe rica, que Deus nos abençoe rica e abundantemente.